E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula de matemática do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo dos conjuntos. Dessa vez a gente vai entender um pouco mais sobre os conjuntos numéricos. Lembrando que eu já dei um pitaco aí, já dei uma breve explicação de algo na aula passada, que não foi, no caso, exatamente desse primeiro conjunto que a gente está vendo aqui, que é o conjunto dos naturais. Então, o que acontece? O que são os conjuntos numéricos? Os conjuntos numéricos, como o nome já está dizendo para a gente, são os conjuntos que representam números. São conjuntos que vão nos trazer definições sobre alguns agrupamentos específicos de números, que a gente vai estar utilizando muito ao longo de todo o estudo da matemática. Então, por isso é muito importante que a gente entenda bem sobre isso que a gente vai estar vendo na aula de hoje. Começando com o conjunto dos naturais. Da onde que surgiu os conjuntos naturais? O conjunto dos naturais surgiu lá na antiguidade, onde a gente via a contagem de, por exemplo, produção de animais. Por exemplo, um determinado produtor tinha 5 ovelhas, daí ele contava 1, 2, 3, 4, 5 ovelhas. Então foi lá na antiguidade que surgiu esse nosso primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais, que são representados pelo número 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, infinitamente. Quando a gente tem essas reticências aqui, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é um conjunto infinito, tá? Quando a gente tem as reticências, a gente tem a definição de um conjunto infinito, ou seja, ele não tem fim, ele vai infinitamente aumentando, incrementando um valor. Então aqui o conjunto dos naturais é um conjunto infinito. Além do conjunto dos naturais, a gente tem também o conjunto dos naturais com esse asterisco. O que quer dizer esse asterisco? Esse asterisco sempre vai significar que ele não é nulo, ele é não nulo, ou seja, o zero não faz parte, o zero é excluído deste conjunto. Então, quando a gente tem um asterisco, o zero é excluído. No caso, então, meu conjunto dos naturais vai ficar da seguinte forma. Eu vou ter o número 1, eu vou ter o número 2, eu vou ter o 3, o 4 e assim por diante, excluindo o zero. Então, aqui a gente tem o conjunto dos números naturais não nulos. A gente chama isso dos naturais não nulos. Por quê? Porque ele não tem o número zero. Então, esses são os nossos dois primeiros conjuntos, o conjunto dos naturais e o conjunto dos naturais não nulos. Posteriormente ao conjunto dos naturais, surgiram o conjunto dos inteiros. E o que é o conjunto dos inteiros? O conjunto dos inteiros começou aí então o estudo das dívidas. Por exemplo, eu tenho 2 ovelhas, mas eu estou devendo 5 ovelhas para o fulano, então eu tenho aí uma dívida. Então o conjunto dos inteiros, ele nos trouxe os números negativos, os naturais, só que os negativos também. Então são os números inteiros contando o zero e contando os negativos e positivos. A gente tem aqui um infinito pro lado dos números negativos e a gente tem um infinito também pro lado dos números positivos. Então também é um conjunto infinito, tá? Também é um conjunto infinito. Beleza, o que a gente vai estar analisando aqui? Ele é um conjunto que tem lá do menos infinito até o mais infinito, tanto no positivo quanto no negativo. E esse conjunto dos inteiros, ele também tem variações, só que ele tem mais variações que o conjunto dos naturais. Começando aqui com o z com um maisinho, só que esse maisinho, na verdade, ele está errado, o maisinho vem aqui embaixo, tá? O maisinho vem aqui embaixo. O que é esse conjunto dos inteiros com o maisinho? Ele é o conjunto dos inteiros não negativos. Então, se é os inteiros não negativos, a gente não vai ter os números negativos. Aí vocês vão perguntar, tá, não tem os negativos, mas tem o zero? Sim, o zero, ele é um número não negativo. Então, eu vou ter aqui 0, 1, 2, 3, até o infinito, que é exatamente igual ao conjunto dos naturais. Então, o conjunto dos naturais nada mais é que o conjunto dos inteiros não negativos, tá? Então, esse aqui é o conjunto dos inteiros não negativos. Mesma coisa aqui com o menuzinho que fica aqui embaixo,
Quando a gente tem o menuzinho, a gente tem o conjunto dos inteiros não positivos. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o zero também. O zero ele é um número nulo, então ele não é positivo e não negativo. Então, ele faz parte tanto dos não negativos, como ele faz parte dos não positivos. Então, aqui no caso do conjunto dos inteiros não positivos, a gente tem o zero, menos 1, menos 2 e menos 3, até o infinito. Daí vocês vão se perguntar, mas Eduardo, aqui você tinha mostrado o negativo para esse lado, aqui você colocou diferente, tem problema? Não tem problema, pode representar sim. Então aqui a gente tem, lembrando que é os não negativos, e aqui a gente tem os não positivos, tá? Só para lembrar isso. Aqui a gente vai ter o Z, o inteiro com asterisco. O que quer dizer o inteiro com asterisco? Lembrando, asterisco é o não nulo. Então, o inteiro com asterisco vai ser o inteiro não nulo, excluindo o zero. Então, eu vou ter aqui, abrindo meu colchetes, vem lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Não, 0 não conta, então vai para o 1, vai para o 2, vai para o 3 e até o infinito. Então, esse aqui é os não nulos, inteiro não nulos. Agora a gente tem aqui o inteiro com asterisco e com mais. Então é o inteiro não nulo, não negativo. Então ele é o inteiro não nulo e não negativo. Isso quer dizer é os inteiros positivos. Então eu tenho aqui o 1, 2, 3 até o infinito. Então esses aqui sim são os positivos. Inteiros positivos. Por isso que esse aqui a gente não chama de positivos, porque ele tem o zero. O zero não é um número positivo, ele é um número nulo. Então são os não negativos. E aqui mesma coisa com os não positivos. Aqui, como não tem o zero e tem somente os números positivos, daí sim, é os números positivos. Já aqui a gente vai ter o Z com o asterisco e o menos. Então é o inteiro não nulo negativo, que vai ser exatamente os números negativos, tá? Menos 1, menos 2, menos 3, até o infinito. Portanto, são os números negativos, beleza? Agora sim, números negativos e números positivos. Esses são os nossos conjuntos dos inteiros. Depois dos conjuntos dos inteiros e dos números naturais, a gente tem aqui o conjunto dos racionais. O que seria esse conjunto dos racionais? O conjunto dos racionais nada mais é que o conjunto representado pela letra Q, onde todos os elementos podem ser representados por A sobre B, onde A pertence ao conjunto dos inteiros, ou seja, o número A é um número inteiro, e o B pertence aos inteiros também, onde o B tem que ser diferente de zero. Então o B é um número não nulo, tá? Então ele pertence aí ao inteiro com asterisco, tá? Então basicamente isso. Os racionais são números que podem ser representados por uma fração, por uma divisão de dois números, onde a gente tem o A sobre B e o B tem que ser diferente de zero. Dentro do conjunto dos racionais, onde a gente também tem infinitos números, a gente vai ter essa representação, que é a representação dos números racionais, pelo Q com esse risquinho aqui. Aqui a gente tem o Q, no caso, os números racionais com o menos. Isso quer dizer que a gente tem o conjunto dos racionais não positivos, a gente tem os racionais não nulos e a gente tem os racionais não nulos e não positivos e não negativos no caso, que no caso aqui é os números positivos. E aqui a gente tem os racionais negativos, porque a gente tem o asterisco excluindo o zero e a gente tem também o menuzinho aqui. E também vamos ter, é claro, o conjunto dos racionais com o maisinho, que é os não negativos, beleza? Então a gente tem todos esses conjuntos aí para representar os racionais. Mas quais são os exemplos de números racionais? A gente pode, por exemplo, representar um número inteiro como sendo um número racional. Como assim, Eduardo? Sabe o número 2? Vocês acham que o número 2 é um número racional ou não é um número racional? O número 2 é um número racional. Mas vocês vão falar, Eduardo, mas para ser um número racional não tem que ser assim? Mas eu não posso representar o 2 como sendo 2 sobre 1? 2 é um número inteiro,
1 é um número inteiro, 1 é diferente de 0, então 2 é um número racional. Assim como eu posso representar o 2 como sendo 4 sobre 2, posso ser 8 sobre 4 e assim por diante. Tudo isso são números racionais. Por quê? Porque podem ser representados por meio de uma divisão de dois números. Além desses números, a gente também tem outros exemplos de números racionais. A gente tem aí o 3 sobre 4, o 7 sobre 8, a gente tem o 9 sobre 50 e infinitos outros números. Todos esses números, eles fazem parte do conjunto dos racionais. Por quê? Porque eles podem ser representados por meio de uma divisão de dois números, por meio de uma fração. Então, eles são números racionais. Além disso, outra questão que é muito importante, existem dois tipos de números decimais que são números que fazem parte dos racionais. Por exemplo, esses dois números, esses dois casos dos números decimais seriam o decimal finito e a dízima periódica. O que é um decimal finito? Um decimal finito, por exemplo, seria o 0,5. O 0,5 ele é um número decimal, por quê? Porque ele tem uma vírgula, e ele é finito porque ele não tem continuidade aqui nos números. Quando ele não tem continuidade, ele é um decimal finito. Mas Eduardo, como que ele é um número racional? Como que você sabe isso? Como que você sabe que ele pode ser representado por uma fração? É simples. O 0,5 ele é 5 sobre 10. Se eu pegar o 5 e dividir por 10, eu tenho 0,5. Logo, esse decimal finito, ele é também um número racional. Além do 0,5, a gente tem vários outros números. A gente tem o 0,2, onde o 0,2 também é um decimal finito e ele é representado por 1 sobre 5. Além disso, a gente tem outro número, 0,25, que no caso é 1 sobre 4 e assim por diante. Qualquer número decimal finito, isto é, um número decimal que tenha um fim, que ele não tem uma continuidade enorme aqui de números, ele vai ser representado por uma fração. Só resta você aí descobrir qual que é essa fração. Numa aula futura aí eu vou estar ensinando como transformar aí um número decimal, tanto um decimal finito como uma dízima periódica que a gente vai ver agora, em frações, tá? Então deixem aí nos comentários se vocês querem ver isso. E além do decimal finito, como eu já destaquei, a dízima periódica também é aí um número irracional. Mas o que é uma dízima periódica? Por exemplo, o 0,66666. Se vocês observar, a gente tem aqui uma repetição. O 6 ele sempre vai se repetindo. Quando a gente tem uma repetição de algarismos aqui depois da vírgula, a gente tem uma dízima periódica. Então, nesse caso aqui, o 0,666, ele é um número racional. Ele pode ser representado por meio de uma fração, por meio de uma divisão de dois números. No caso da dízima periódica 0,666, ele é o 2/3. Além desse, a gente tem outros números aí, como é o caso, por exemplo, do 11,6. O 11,6 também é uma dízima periódica. No caso, ele é 1,8333, onde vocês podem observar que o 3 vai se repetindo também infinitamente, e ele é igual ao 11,6. Então, toda e qualquer dízima periódica, assim como um decimal finito, também são números decimais que podem ser representados por meio de uma fração. E por fim, mas não menos importante, a gente tem aqui outros dois conjuntos que a gente vai estar utilizando muito, inclusive. O primeiro deles é os números irracionais, que são os números que não podem ser representados por fração, tá? Números irracionais são aqueles números que não podem ser representados por uma fração, então você nunca vai conseguir colocar A sobre B para um número irracional. Isso nunca vai acontecer, isso não existe, tá? Um número irracional, ele não é racionável. Você não consegue transformar ele em uma divisão de dois números, tá? Isso é impossível. Por quê? Porque ele não é um decimal finito e ele não é uma dízima periódica. Por exemplo, a raiz de 2. A raiz de 2 não é uma dízima periódica e não é um racional finito. Por quê? Porque a raiz de 2 é igual a 1,41, 42, 135 e assim vai indo. Então, se a gente observar, não tem relação nenhuma esses números.
nada se repete aqui. Como não tem nada se repetindo e não é um decimal finito, porque ele tem os 3 pontinhos, o que representa uma infinidade de números depois desses 5, a gente não tem aqui um decimal finito e não tem uma dízima periódica. Portanto, ele não é racionável. Além da raiz de 2, a gente tem infinitos outros números, como por exemplo, o número π. Vocês já devem ter visto aí, por exemplo, o número π aí muito utilizado na matemática. O número π, ele não tem fim, portanto, ele é um número decimal que não tem fim, mas também não é uma dízima periódica, porque ele é 3,14, 15, 92 e aí por diante infinitamente. Não possui dízima periódica e não é um decimal finito. Portanto, como ele é um número que não tem nenhuma representatividade por meio de fração, ele é um número irracional. E os números irracionais são representados muitas vezes, em alguns livros não, mas em alguns livros sim, são representados por meio da letra I, com esse tracinho aqui, tá? Geralmente são representados, mas alguns materiais aí não utilizam desta forma. E por fim, gente, a gente tem aqui os números reais. Os números reais, basicamente, são todos os números que a gente tem existindo, tá? Existem também os números imaginários, que a gente vai estar estudando futuramente, mas o conjunto dos reais é o nosso conjunto mais importante, porque o conjunto dos reais são todos os números, tá? Então, todos os números existentes que não são imaginários pertencem ao conjunto dos reais. Onde a gente pode observar, inclusive, aqui no nosso diagrama de Venn, a gente tem o número dos reais e todos os conjuntos que a gente estudou são subconjuntos dos reais, tá? Todos os conjuntos que a gente estudou pertencem ao conjunto dos reais. Por quê? Porque o conjunto dos reais são todos os números existentes. Se a gente observar aqui, a gente tem o conjunto dos irracionais, onde são os números que não podem ser representados por meio de fração, ele está aqui sozinho, tá? O conjunto dos irracionais não tem nada que faça parte dele. Aqui a gente tem o conjunto dos racionais, que são aqueles números que podem ser representados por meio de uma fração. Como a gente viu, os números inteiros podem ser representados por fração, logo o conjunto dos números inteiros é um subconjunto dos racionais. E o conjunto dos naturais, a gente também tinha visto que ele era um subconjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos naturais também é subconjunto dos racionais. Perdão, o conjunto dos números naturais é subconjunto dos racionais. Então, é isso. Os números reais são todos os números existentes. Então, todos os conjuntos numéricos são subconjuntos dos reais. Então, é isso, gente. Essa é a nossa aula sobre os conjuntos dos naturais. Qualquer dúvida que vocês ficaram aí, que vocês não conseguiram esclarecer durante essa aula, pode deixar nos comentários ou se tornar membro lá do canal Instituto Ensino de Potência, onde eu vou estar respondendo vocês via WhatsApp e também me sigam lá no Instagram, qualquer dúvida eu posso estar respondendo vocês por lá. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal para não perder nenhuma aula, nenhuma dica, nenhum vídeo. Eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês muito e também deixe aquele like e compartilhe com seus amigos, porque assim mais pessoas podem estar conhecendo o canal cresce cada vez mais e mais pessoas podem estar assistindo às nossas aulas. Se vocês querem ver algum conteúdo em específico, aqui como aula, alguma resolução de exercício, deixe nos comentários que com certeza o mais breve possível eu estarei trazendo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, que isso ajuda muito. Muito obrigado, um grande abraço, bons estudos, valeu e até a próxima.